Mais um vídeo aqui completíssimo, trazendo para vocês tudo que eu sei, tudo que eu descobri a respeito de bases de uma marca específica. E a marca escolhida para o vídeo de hoje é nada mais, nada menos que NARS. Sim, eu trouxe aqui para vocês nesse vídeo um teste completo de um dia inteiro de uso a respeito de cada uma dessas 5 bases da marca. São várias opções aqui, com vários acabamentos, várias propostas diferentes, que nós vamos conversar individualmente a respeito de cada uma delas e observando também como que elas performaram na minha pele depois de um dia inteiro de uso. Portanto, se vocês também são fãs da marca assim como eu, e se vocês também estão aí curiosos para saber como que cada uma dessas bases vai ficar na minha pele, esse é o vídeo que você estava esperando. Agora, pega a pipoca, pega o seu cafezinho, ou seja lá o que você gostar de ter como companhia na hora de assistir um vídeo como esse e aproveitem, porque eu espero do fundo do meu coração que eu possa ajudar vocês, nem que seja um pouquinho com esse vídeo. Bora lá começar! E o primeiro dos produtos da NARS que eu vou testar aqui com vocês é esse aqui, que na verdade não é base. Ele é um hidratante com cor, que eu confesso que faz tempo que eu não uso, mas eu me lembro que eu gostei bastante do efeito que ele traz na pele. Ele se chama Pure Radiant Tinted Moisturizer. Ele tem fator de proteção 30, que é bem legal. E a minha cor é a St. Moritz Medium One. Tá aqui atrás, mas eu vou deixar aqui embaixo também a lista dos produtos que eu vou usar aqui. E além disso, essa embalagem conta com 50 ml de produto, que acaba sendo mais do que o que normalmente a gente encontra nas bases. E ele é um produto mais suave, como vocês já podem imaginar, ele é mais leve por ser um hidratante com cor, mas ele não chega a ser tão leve ao ponto de você não ver cobertura nenhuma. Ele entrega sim uma cobertura bem aceitável e nós vamos conferir agora. Vou fazer aqui essa aplicação. Eu não sei se essa cor ela ainda está boa para mim, porque como eu disse para vocês, faz tempo que eu não uso. Ela tem um fundinho um pouco amarelado, mas eu acho que não vai ter muita diferença pro tom que a minha pele se encontra no momento. Vou fazer dessa forma que vocês já conhecem. Eu gosto de espalhar um pouco assim com o dedo, principalmente por ser um hidratante com cor, que tem aqui uma textura mais leve, mais suave, para que a esponjinha não absorva muito desse produto. Eu tô lembrando que aqui também tem um pouquinho de fragrância. Para quem se incomoda com esse cheiro, talvez não seja um produto legal para você comprar. Mas não me incomoda, eu acho até uma fragrância bem agradável e não me faria deixar de usar. Enfim, agora sim, vou terminar essa aplicação com a esponjinha e vocês já conseguem ver o quão leve esse produto é. Ele entrega aqui uma pequena uniformização da pele, mas não chega a cobrir as minhas manchinhas, tá vendo? Mas a gente consegue perceber aqui que existe um produto que acaba dando um pouquinho de iluminação aqui à pele e também um pouquinho de cobertura. E ficou assim o acabamento da pele com a aplicação desse hidratante com cor da NARS. Como eu disse a vocês, tem esse acabamento aqui bem levinho, cobertura bem suave. Então a cor, se você errar um pouquinho, acaba não fazendo muita diferença no final. O resultado que você encontra vai ser aceitável se a diferença não for muito grande. Ah, lembrei agora de citar aqui para vocês que antes eu já estava com a minha pele preparada. Como eu fiz no vídeo das bases da Dior, eu vou usar os mesmos produtos e por isso eu não fiz a aplicação aqui no vídeo. Mas só para lembrar, os produtos que eu usei foram esse sérum aqui, que ele tem vitamina C, muito bom. E ele é da marca Lumene, gosto bastante dele, eu tenho usado bastante todas as manhãs. Em seguida, eu vim com esse hidratante da Vichy. Como eu estou usando na minha rotina matinal, por isso também eu mantive os mesmos produtos. E o outro, que é, obviamente, o protetor solar, que a gente não pode deixar de usar, eu estou usando esse aqui da La Roche, que tem fator 50, que ele é anti-age. Vou deixar aqui também a descrição e se vocês quiserem conferir como ele fica na pele, nesse primeiro vídeo da Dior, tem lá mostrando para vocês a aplicação de cada um desses produtos logo no início do vídeo. Vou deixar aqui na descrição e também um card para vocês assistirem depois que vocês terminarem esse vídeo. Mas voltando aqui para esse primeiro produto que nós vamos analisar, como eu fiz no vídeo das bases da Dior, eu vou passar o dia com essa base e mais tarde, depois de 6, 7 horas de uso, eu volto aqui para que nós possamos conferir como que o produto ficou na pele. Lembrando, também não vou usar nenhum corretivo para que não haja interferência
no desempenho do produto. E eu vou usar aqui alguns produtos para finalizar essa make. Esses vão ser diferentes do outro vídeo, só para ele ficar um pouquinho mais interessante aqui para vocês. Mas no final, o foco vai ser total no desempenho dessa base e até por isso eu tô escolhendo produtos mais suaves, que não marquem tanto, que não cubram tanto a minha pele, para que nós possamos aí analisar de perto como que esse produto ficou. E lembrando também, não tem nenhum primer aqui nessa preparação de pele, para que não haja também interferência aí no desempenho das bases. Agora nós vamos selar minha pele. Eu vou usar esse pó aqui da Tarte, que faz um tempinho também que eu não uso, mas eu lembro que eu gostei bastante dele. Ele tem um acabamento translúcido, então ele também não vai interferir na cor da base. Esse aqui é o Shape Tape na cor translúcida. Eu só não sou muito fã dessa embalagem porque vem com aquela redinha e eu não sou muito adepta a esse tipo de embalagem não, que eu acho que faz muita sujeira. E além do que, eu acho meio difícil ficar tirando só apertando aqui na redinha, mas eu vou usar a mesma esponjinha que vem aqui na embalagem, porque eu vou selar mais aqui essa região dos olhos. Nossa, esse pó, ele é meio grossinho, né? Eu não lembrava que ele era assim, não. Eu acho até que eu apliquei demais aqui na região dos olhos, porque acaba marcando mais. Deixa eu aproveitar e já tirar um pouco aqui desse excesso para não marcar muito as linhas finas. E deu certo, gente. Nem parece que eu tinha aplicado aquele monte de pó. Por esse motivo, justamente, eu não sou muito fã desse tipo aqui de embalagem, porque acabou acumulando muito pó nessa esponjinha. Mas eu vou aplicar mais aqui concentrada na zona T, próximo ao nariz também, que é onde minha pele costuma ficar mais oleosa, já que eu vou passar o dia com essa base ou hidratante com cor, e assim eu consigo controlar um pouco essa oleosidade. Mas não vou aplicar aqui no restante do rosto, para que nós possamos ver como que esse hidratante fica durante o dia. Eu confesso para vocês que eu estou um pouco aqui apreensiva, porque justamente por ele ser um hidratante, a tendência é que essa região aqui do meu rosto vai ficar bem oleosa, porque eu não estou selando com muito pó. Mas é para isso que a gente está fazendo aqui esse teste, nós estamos analisando o desempenho desses produtos, para ajudar vocês também, caso vocês queiram um tipo de acabamento mais leve, uma base com mais textura de hidratante do que base, e assim vocês conseguem aí decidir qual o produto favorito de vocês também. Agora sim, gostei desse resultado, a pele tá selada na medida, e em seguida eu vou usar esse produto aqui da Estée Lauder, que ele é um blush com um toque assim acetinado que eu acho muito bonito na pele. Não vou aplicar nenhum bronzer, nenhum contorno, justamente para não ter muito produto aqui. E ele se chama Pure Color Envy Sculpting Blush e a cor se chama Modern Mercury. Como vocês podem ver aqui, ele é uma mistura de blush com bronzer. Eu acho bem bonita essa cor e que eu acho que dá pra gente pular essa etapa aí do bronzer ou contorno, tá vendo? Que ele já traz esse efeito aqui que deixa bem bonito na pele. Além do que nos economiza tempo também, porque aí você não precisa ficar usando muitos produtos. E assim ficou esse blush. Toda vez que eu uso ele, realmente eu fico bem impressionada, que eu gosto desse efeito que ele traz. Dá uma iluminada aqui, a gente também pode pular a etapa do iluminador. Ele é 3 em 1 praticamente, esse blush. Eu gosto bastante dele e assim vou fazer as próximas makes aqui com vocês com esses mesmos produtos. Agora eu vou preencher minha sobrancelha de uma forma bem simples e rápida. Vou usar esse produto aqui da Benefit, que se chama Good Proof Brow Pencil. E esse aqui, ele é na cor número 4. Que é uma cor que ela se dá bem com o tom aqui dos meus pelinhos. E aí eu venho primeiro aqui com essa escovinha, só para dar uma alinhada nos pelos. E em seguida, com o próprio produto, faço aqui um risco embaixo e já venho, olha, imitando o crescimento dos pelos, preenchendo aqui onde eu tenho falhinhas. E depois de preencher, eu volto aqui com a escovinha, só para dar mais uma esfumada, caso tenha ficado alguma marcação. Mas esse produto ele é muito fácil de aplicar, ele quase não marca, é bem fácil de você trazer aqui, olha, esse preenchimento dos pelos sem muito trabalho, tá vendo? E eu olhei agora aqui na embalagem, eu li muito rápido, não se chama Good Proof, se chama Goof Proof, é com F. Eu vou deixar aqui também escrito para vocês poderem procurar, caso vocês tenham interesse nesse produto. E nos lábios eu vou usar essa duplinha aqui, que de vez em quando eu escolho, que são
o lápis labial da Fenty Beauty, esse aqui é na cor Peanut Butter, e esse Lip Oil da Rare Beauty, que deixa os lábios super confortáveis e hidratados, e esse aqui é na cor Honesty. Eu já estou usando aqui um balme labial, mas ele não atrapalha porque esse lápis da Fenty, ele desliza muito fácil. Você não corre muito risco de errar, borrar, sair da linha. Então, vou fazer agora aqui essa aplicação. E por isso mesmo ele é um lápis muito prático para você usar se você não tiver muito tempo para se concentrar na definição do contorno. Então, é ele que nós vamos usar hoje. Lábios contornados e agora nós vamos de Lip Oil, super prático para aplicar, gente. Olha só, você não precisa ter muita precisão na hora de aplicar, principalmente se você já contornou o seu lábio. E pronto, você esfrega os lábios e já foi feita aqui a aplicação do produto. E nos olhos eu também não vou fazer nada muito elaborado não, e por isso eu peguei uma paletinha que na verdade você consegue fazer os dois looks. E é de uma marca que até pouco tem sido falada ultimamente, mas que eu gosto muito das paletas que eu comprei. E eu tô falando dessa marca aqui, que é da Ariana Grande, a RM Beauty. O nome dessa paleta se chama Smith Kitten. E aqui dentro, olha, vocês conseguem ver que são cores super usáveis. Inclusive, todas elas têm aí essa mesma qualidade que eu falei, que te permite fazer um look mais elaborado ou não. Então, hoje não vai ser elaborado. Nós vamos fazer uma make básica mesmo para passar o dia. E para isso, eu vou começar com um pincel assim mais larguinho, mas ele é chanfrado. E eu vou começar já usando um marrom aqui mais escuro, só para fazer aqui uma marcaçãozinha, só no cantinho aqui externo da minha pálpebra. E agora eu vou pegar esse tom aqui meio salmão e vou arrastar por todo o restante da minha pálpebra. E pra mim assim já está perfeito. Eu achei ótimo, super prático, porque eu consegui fazer esse look com um pincel apenas. Agora eu vou fazer do outro lado e ficou assim. Já fiz a aplicação desse outro lado também. Como eu não consigo me conter, gente, eu vejo uma paleta, eu tento usar o máximo de cores possível. Então eu vou usar essa corzinha clarinha aqui só para dar mais uma esquentadinha, uma iluminadinha aqui nesse cantinho interno, porque como é uma sombra opaca, não vai dar aquele pá de iluminação. É só mesmo um tomzinho mais claro pra gente iluminar aqui esse cantinho. Algo bem discreto, só pra gente dizer que usou mais de duas cores da paleta. E eu vou aplicar aqui também embaixo da sobrancelha, que também é bom a gente iluminar essa parte do rosto. E prontinho. Já fiz aqui o look bem prático, bem rápido. Como o foco não é paleta, nós vamos agora partir para a máscara de cílios. E hoje eu vou usar, essa semana, né, enquanto eu estiver aqui testando essas bases, essa máscara super conhecida, todo mundo já sabe como ela fica, que é a máscara da Too Faced, a Better Than Sex. Gosto muito dela também por esse motivo, ela é super prática para você aplicar. Se você estiver na correria, você pode confiar nela. Poucos são os riscos de você borrar. Ela já entrega, olha, um look assim de preenchimento nos seus cílios, junto com um alongamento que é tudo que você precisa para finalizar os olhos. Vejam só. E agora sim, máscara já aplicada e look finalizado. Nesse momento, eu vou mostrar aqui para vocês, são 10h06 da manhã. E como eu fiz no outro vídeo, eu vou passar o dia com essa base, com essa maquiagem, sem retoques, para que nós possamos então conversar aqui juntinhos e entender como que essa base, esse hidratante com cor, se comportou no rosto depois de algumas horas. Também vou trazer aí nesse próximo take o que a marca promete nesse produto, nós vamos ler a descrição dele em detalhes, e aí eu vou analisar e dizer para vocês se concordo ou não diante do resultado que eu tiver olhando no espelho. Então, vou agora dar continuidade no meu dia e nos falamos mais tarde. Agora sim, de volta, depois de mais ou menos 6h30, quase 7 horas de uso dessa base. Nesse momento são 16h44 e tô aqui pra gente poder conversar a respeito dessa base, ou se vocês quiserem chamar, de hidratante com cor da NARS. Bom, acho que eu nem preciso falar aqui que a minha pele ela está super oleosa depois dessas horas de uso, mesmo eu tendo selado essa região aqui da zona T com pó.
O que acontece? Justamente por essa característica desse produto, que tem uma textura leve e bem fluida, ela não entrega aquela super cobertura de uma base para que ela dure o dia todo segurando a oleosidade. Inclusive, nem faz parte da promessa do produto, que a gente já já vai conferir aqui o que a marca promete. O único retoque que eu fiz foi nos lábios, porque eu almocei, então eu precisei hidratar de novo os meus lábios e eu passei o mesmo lip oil da Rare Beauty que vocês viram aqui no início. E o que nós vamos falar a respeito dessa base? Além dessa oleosidade que está muito clara aqui na minha pele. Se eu quisesse um produto que me entregasse uma durabilidade de longas horas, com cobertura e que segurasse a oleosidade, de fato não seria esse produto que eu iria escolher. Por quê? A própria marca já diz, vou falar aqui para vocês o que é que a gente pode esperar desse produto. A descrição fala que é uma textura leve e confortável, fluida e que é perfeita para quem deseja um produto que hidrata sem pesar na pele. E sim, concordo com o que foi falado, porque tem essa textura leve, hidrata porque tem aqui essa sensação de um hidratante, mas que tem uma cor para uniformizar e de fato não pesa em nada na pele. Eu nem sinto que eu passei qualquer tipo de produto relacionado à maquiagem. Eu sinto como se eu tivesse apenas com hidratante, porque de fato, se eu não usar nenhuma base, se eu tiver só com a minha skincare do dia, a minha pele ela fica oleosa nesse nível e sem essa iluminação que esse produto acabou trazendo, que inclusive faz parte da descrição. Aqui também fala que ao ser aplicado, esse hidratante se adapta ao tom da pele, criando um efeito luminoso e natural. Também concordo nesse quesito, está com um aspecto natural, como eu disse, parece que eu apliquei realmente só hidratante e que minha pele trouxe essa oleosidade natural conforme as horas foram passando, diferentemente se eu tivesse aplicado aqui um primer ou uma base de fato que entregasse uma cobertura de média alta. E para constar, eu tenho uma pele predominantemente oleosa, apesar de ser uma pele madura, que com o passar dos anos ela acaba ficando um pouquinho mais seca, mas se eu não usar nenhuma base ou primer que segurem essa oleosidade, meu rosto vai ficar exatamente assim. A gente percebe que se expande para além da zona T. Eu tô com essa sensação de rosto bastante oleoso, com vontade de tirar esse excesso, mas é algo esperado porque é o que o produto pode entregar. Mas um dos pontos positivos também desse produto é que ele entrega um fator de proteção solar 30, que é algo que a gente não pode ignorar. E dando continuidade aqui na descrição do produto, fala que a fórmula garante que a maquiagem permaneça intacta por mais tempo, com um visual radiante e saudável, ideal para quem deseja um efeito iluminado, sem abrir mão da praticidade e da proteção solar. Eu já meio que discordo aí ao dizer que a maquiagem vai permanecer intacta por mais tempo, porque aqui eu percebo que ela tá quase que derretendo. E olha que hoje está um clima super fresco, nesse momento inclusive tá fazendo 17 graus, não passei calor de jeito nenhum, eu ainda vou à academia e eu estou até preocupada que quando eu sair da academia, essa base aqui, esse rosto não vai ficar nada intacto. Mas é aquilo, eu só estou usando esse produto hoje porque faz parte do teste para esse vídeo. Se não, eu não teria escolhido ele para passar o dia inteiro, principalmente indo fazer atividade física, onde provavelmente eu vou suar e depois eu ainda tenho uma consulta médica, então vai ser um dia bem longo para mim. De fato, ela não seria a base ou o hidratante que eu escolheria para esse dia. Mas tirando esses fatores, é um produto que entrega sim iluminação, conforto, naturalidade. Se você está em busca de algo que entrega esse tipo de resultado, esse é o produto. Principalmente se você tem uma pele mais seca e necessita que ela fique hidratada durante o dia, você vai acertar em escolher esse produto. Se você já tem uma pele mais oleosa como a minha, aí é o que eu falo. É uma escolha que você vai fazer sabendo aí desses detalhes que eu acabei de falar para vocês. Além disso, a marca também fala que esse produto ele é para qualquer tipo de pele, inclusive peles sensíveis, por ter uma fórmula suave que ajuda a manter a pele equilibrada sem ressecar ou sobrecarregar. Também concordo nesse sentido. Não sobrecarregou nada, hidratou a minha pele
e deu esse aspecto aí bem natural, bem hidratante mesmo. E como eu fiz no vídeo das bases da Dior, vou deixar aí com vocês um take mostrando o antes e depois dessas horas de aplicação. E esse então foi o resultado da aplicação desse primeiro produto que vamos analisar no vídeo de hoje, que é esse hidratante com cor da NARS que se chama Pure Radiant Tinted Moisturizer. Agora, bora para a próxima base. Começando então mais um dia para a gente testar as bases da NARS, e a escolhida de hoje vai ser essa daqui, também bastante conhecida aí por vocês, que é a Soft Matte Complete Foundation. Ela é uma base de cobertura altíssima e, além disso, ela vem nessa embalagem aqui super generosa, que conta com 45 ml de produto. Ou seja, além dela trazer mais produto nessa embalagem aqui, o preço também costuma ser mais barato do que as outras bases de 30 ml da marca. E isso quer dizer que ela tem um excelente custo-benefício, além do que, por ela ser de alta cobertura, basta pouquíssimo produto para você espalhar no rosto inteiro e conseguir aquela cobertura belíssima. Ou seja, esse produto aqui, nessa embalagem, vai durar anos. Essa cor que eu vou aplicar aqui hoje é a Barcelona Medium número 4. E ela é uma cor que se dá super bem pro meu tom de pele quando eu tô bronzeada, que por enquanto ainda é o caso. Ela vem nessa embalagem assim de bisnaguinha e ela é plástica. Essa é uma outra vantagem desse produto, porque você pode carregar na bolsa sem correr o risco de quebrar. Agora, eu também preciso comentar aqui com vocês a respeito da única desvantagem dessa embalagem da NARS, que é justamente essa tampinha. É uma tampinha fosca que, se você colocar um dedo sujo, como está o meu aqui, nessa tampa, você não consegue limpar nunca mais. Por mais que você tente usar vários produtos, fica manchado. Então, eu tenho o máximo de cuidado possível. Como vocês podem ver, a minha está intacta e ela não é uma base nova na minha coleção. Eu já tenho ela há bastante tempo. É porque realmente eu sou muito cuidadosa, eu sou muito chata com as minhas coisas, gente. Eu gosto de manter tudo muito limpinho, organizado. E eu não suporto ver embalagem de base com o produto escorrendo. Nossa, isso me dá um nervoso gigante. Me contem aqui se vocês também são assim. Quando eu assisto alguns vídeos que as meninas apresentam a embalagem toda manchada, com produto escorrendo, eu fico muito agoniada. Eu não sei se vocês também ficam assim, mas eu fico muito, gente. E essa embalagem aqui é um desafio mantê-la limpinha assim. Mas tenho dado o meu melhor e por enquanto ela tá aqui limpinha. Vou espalhar agora aqui com a esponjinha e essa base ela seca rápido. E agora que eu lembrei disso, porque justamente ela já estava aqui, ó, quase toda seca no meu rosto, enquanto eu espalhava com o dedo. Então eu tô sendo aqui bem rápida, ágil, para evitar que ela seque por completo. Ufa! Gente, consegui. Eu já tava ficando aqui um pouco preocupada, achando que ia ficar com o rosto manchado, mas deu certo. Terminei aqui de esfumar essa base e tem esse detalhe aí, tá? Ela seca bem rápido, então é interessante você ser muito rápida na hora de aplicar no rosto inteiro, ou você faz por seções do rosto. Mas ficou assim, a gente consegue, olha, perceber esse acabamento bem mate, mas não chega a ficar um mate desconfortável. Ela é uma base que você pode usar tranquilamente o dia inteiro, vocês vão ver aqui no final do dia, que ela não causa nenhum desconforto no rosto e ela entrega cobertura de verdade, vejam isso. Ela cobriu muito bem as minhas manchinhas, minhas imperfeições e ainda trouxe aí esse acabamento aí bem mate, bem bonito para a pele. Eu nunca fiz isso, mas como faz parte aqui da nossa rotina de testes de base, eu vou aplicar aqui na região das olheiras, fazendo aqui uma função de corretivo. Eu acho que é um produto seco demais para você construir camadas, mas vamos ver qual vai ser o resultado disso aqui. E só para relembrar vocês, eu faço esse passo aqui porque eu não uso nenhum corretivo nesses testes, para que justamente não haja nenhuma interferência aqui no desempenho da base, para que nós possamos analisar no fim do dia o acabamento da pele com a base escolhida. Prontinho, base já espalhada aqui na região das olheiras também, como uma segunda camada, substituindo aí o corretivo. E apesar do produto não prometer essa função, eu acho que desempenhou bem. Eu só vou ter um pouco de cuidado na hora de selar aqui, porque se a gente colocar muito pó, acaba ficando realmente muito seco e corre o risco de marcar as linhas finas.
A pele ficou assim, então, com a aplicação dessa base, antes da gente selar. Vou deixar vocês observando aqui bem de pertinho, para vocês entenderem como que a pele fica durante esse processo em que a base está secando. Como eu disse, a base fica bem confortável no rosto. Eu fico muito feliz com esse resultado que eu vejo aqui, onde dá essa uniformizada bem bonita e cobre minhas manchas e não deixa um aspecto pesado. É um reboco bonito. Agora, então, eu vou finalizar minha make, vocês já sabem quais são os produtos que eu vou usar, e eu volto daqui a pouquinho pra gente continuar conversando. Agora sim, já estou de volta com essa make aqui completa. Nesse momento são 10 horas e 35 minutos. Vocês podem estar achando que a sombra nos olhos está um pouco diferente? Sim, mas eu usei a mesma paleta, tá, gente? Que eu mostrei pra vocês na aplicação da primeira base, que é essa paleta aqui da R&B Beauty. Hoje eu usei uns tons um pouco mais escuros aqui para ressaltar o cantinho externo dos olhos e gostei. Vou passar o dia então com essa make. Confesso a vocês que a minha vontade era de aplicar aqui um setting spray, porque a pele ela tá bem matificada, não passei muito pó, eu concentrei mais aqui na zona T, mas por ser uma base justamente de acabamento mate, ela já deixa a pele bem sequinha naturalmente. Então, você não precisa aplicar muito pó, só mesmo concentrando na região em que sua pele fica mais oleosa. Mas, mesmo com essa necessidade que eu tô sentindo aqui de aplicar um setting spray, daqui a algumas horas, essa necessidade ela vai passar. Porque a pele vai começar a produzir aquela oleosidade natural. Eu não apliquei nenhum primer, então não vai ter esse efeito de segurar a oleosidade. E vai voltando aqui aos poucos, sendo que base com acabamento mate segura mais um pouco a oleosidade, mas eu vou voltar a ter aquele aspecto de pele natural sem parecer que ela tá muito matificada como agora. Mas ainda assim, é um acabamento que eu gosto bastante, eu sou apaixonada por essa base, principalmente quando eu quero fazer uma make mais elaborada para festas, eventos, onde eu queira ter certeza que minha pele ela vai ficar com uma cobertura bonita e duradoura. É o que normalmente acontece quando eu uso essa base aqui. Mas vamos conferir de fato daqui a algumas horas, quando eu volto aqui para mostrar para vocês como que ficou a minha pele, sem nenhum retoque, no máximo só nos lábios, que eu também tô curiosa para ver esse resultado aqui junto com vocês. E agora, vou continuar aqui com o meu dia e volto mais tarde para falarmos a respeito dessa base aqui, lindíssima de NARS. Agora sim, já estou aqui de volta para podermos conversar a respeito do desempenho dessa base aqui da NARS, que é a Soft Matte Complete Foundation. Eu tô olhando aqui no espelho, gente, deixa eu mostrar pra vocês primeiro que horas são aqui. São 5h04, passaram-se aí 6 horas e meia, eram 10h35 a hora que eu falei com vocês aqui antes. Então, depois de 6 horas e meia, é esse o resultado que a gente encontra aqui na minha pele, com a aplicação dessa base e aqueles produtinhos que vocês já viram de maquiagem para finalizar aqui esse look. E o que eu posso falar para vocês? Eu vejo uma cobertura ainda impecável. De fato, a pele ela tá aqui, olha, pleníssima, super intacta. Eu almocei, retoquei só o batom e, no mais, como foi combinado aqui, não fiz mais nenhum retoque na pele. A única observação aqui, diferente das minhas últimas impressões a respeito dessa base, seria a respeito da minha zona T, que eu tô achando que ela tá um pouquinho mais oleosa do que o que eu esperava. Lembram que mais cedo eu falei que eu estava sentindo a necessidade de aplicar um setting spray aqui na pele depois que eu tinha selado, que eu achei que ela tivesse ainda um pouco seca demais, com um aspecto de pó? Em poucas horas, aquele aspecto passou, já começou a ficar com uma aparência de pele natural, com cobertura alta, sim, mas a base se assentou e ela ficou bem bonita na pele, como vocês estão vendo aqui. Mas eu lembro que as últimas vezes que eu usei essa base, segurou um pouquinho mais a oleosidade, talvez devido ao fato de eu ter também aplicado um primer. Porque normalmente quando eu uso essa base é porque eu vou sair, vou passar várias horas na rua, ou eu vou estar num evento, vou suar, vou dançar. Então, para me certificar de que essa base, essa pele vai durar, eu aplico um primer bem potente também. Mas aqui vocês viram, não tem primer envolvido. E dentro das condições que vocês viram, só com uma skincare e a base direto na pele,
Eu acho que ela aí, ó, tá entregando milhões. Falamos aqui então pelo que eu tô vendo no espelho. Agora vamos conferir de fato o que a descrição do produto fala. A marca garante que essa base aqui, ela resiste à oxidação ao longo do dia e dura por 16 horas na pele. Bom, aqui nós temos apenas 6 horas e meia. Não me lembro de eu ter ficado tantas horas assim na rua com essa base para garantir e dizer aqui para vocês que de fato ela dura esse tempo todo. Mas eu acredito que pode ser sim, devido a essas características que a gente já conversou aqui mais cedo. É uma base super potente para aguentar aí essas 16 horas sim. Também diz que é uma base que foi desenvolvida com uma fórmula inovadora, extremamente confortável, que não pesa na pele e deixa um aspecto saudável e natural. Concordo com tudo isso aí que foi falado. Ela deixa de fato um aspecto bem natural e saudável na pele, não pesa apesar de ter uma cobertura alta e é de fato bastante confortável para usar. Agora um ponto que é novidade aqui para mim, eu não sabia desse detalhe, que ela é resistente à oxidação. Tem um trechinho aqui que fala: seus tons permanecem fiéis ao longo do dia, graças ao exclusivo Antioxidation Complex, uma mistura de extratos botânicos e antioxidantes que controla o excesso de oleosidade, evitando alterações devido à oxidação. Para mim, essa é uma informação nova, apesar de não ser uma base nova, a informação sim ela é. E é bastante interessante ouvir isso, porque a pele, ela realmente manteve aqui o tom que essa base entregou do início ao fim. Eu não teria observado isso se eu não tivesse lido esse trecho da descrição. Mas, de fato, é bom saber que há essa tecnologia aqui no produto, porque você pode confiar que o tom que você for comprar na loja é o tom que vai permanecer na sua pele o dia inteiro. Aqui também fala que a fórmula dessa base conta com micropós que absorvem o excesso de óleo, proporcionando um efeito mate duradouro que mantém a pele fresca e radiante. Tá explicado também por que assim que a gente aplica, ela seca bem rápido. Lembram que na hora da aplicação eu estava um pouco preocupada, que eu percebi que a base estava secando mais rápido antes mesmo de eu ter espalhado toda ela pelo rosto? Tá aí a explicação para esse efeito. Esses micropós aí ajudam a manter a pele matificada, mas de fato não pesam em nada. É bem interessante ter essa informação que ajuda a gente a entender melhor a performance do produto. Além disso, a marca também diz que essa base é eficaz contra poluição e luz azul, ajudando a manter a pele saudável e livre de impurezas. Ou seja, é um cristal dentro dessa embalagem. E sendo bem sincera aqui, eu fiquei agora mais fã ainda dessa base, depois de ter lido com calma, com detalhes, tudo que ela proporciona e entrega aí para quem escolher essa base. Agora, mais do que nunca, ela tá lá no topo mesmo das bases mates da minha coleção e eu não abro mão dela na hora de fazer um look duradouro e de pele impecável. Agora vamos conferir o antes e depois dessas 6 horas e meia de uso, para que nós possamos entender então qual foi a evolução ou mudanças que essa base trouxe para minha pele. E essas então foram todas as considerações que eu tenho aqui para dividir com vocês a respeito dessa base da NARS. Agora me conta aqui se vocês têm e o que vocês acharam do desempenho dela na minha pele. E agora então, bora para a próxima base. Agora vamos para a terceira base dessa série NARS e eu hoje trouxe aqui essa queridinha que eu sou muito suspeita para falar dela. E eu tô falando da Light Reflecting, que é uma base que traz justamente esse acabamento que dá um viço, uma luminosidade muito bonita para a pele. Essa embalagem aqui ela é de vidro e ela vem com 30 ml. A minha única reclamação com a marca em relação a esse produto, na verdade não é o produto, é a embalagem. Gente, olha, a tampinha ela simplesmente não segura. Se eu virar aqui, olha, ela cai. Então é uma embalagem muito difícil de ser transportada. Eu, na verdade, nem tiro ela de casa, justamente por esse risco de acabar vazando, porque o pump não tem trava. E aí, se esbarrar, se apertar, já era, vai fazer aquela lambança. Então, como não existe o produto perfeito, infelizmente a NARS pecou aqui nessa questão da tampinha dessa embalagem. Tirando isso, eu não tenho mais nada que reclamar. Vamos embora aplicar? Que assim vocês vão ver exatamente o que eu estou dizendo.
essa cor aqui é a Barcelona, inclusive a maior parte das minhas bases é nessa cor, que é a melhor cor para quando eu tô com a pele bronzeada. Então eu vou começar aqui, olha, aplicando para vocês poderem conferir como que ela fica. Ela tem uma textura não muito líquida, mas também não muito consistente. Ela fica ali no meio termo. A cobertura dela, eu consigo entender algo entre média a alta, depende do quanto você vai fazer de construção na sua pele. Agora eu vou espalhar com uma esponjinha úmida, levemente úmida, que eu lavei essa esponjinha ontem à noite, então ela ficou secando durante a madrugada. E ela tá assim, naquele estado que tá quase seca, mas não totalmente seca. Que é, inclusive, como eu prefiro aplicar bases de texturas mais leves, porque assim a esponjinha ela não absorve tanto produto. Prontinho, base já espalhada. E olhando aqui no espelho, eu acho que esse tom Barcelona dessa base tá um pouquinho mais pigmentado, um pouco mais escuro do que as outras cores Barcelona que eu tenho das outras versões. O que acaba acontecendo, porque nem todas as bases da marca têm o mesmo número de cores, então eles têm que aí fazer essa adaptação para poder nomear as cores. Então a gente também tem que ter esse cuidado. Nem sempre a mesma cor Barcelona vai ser exatamente o mesmo tom para todas as linhas de base, mas é uma diferença muito pequena que dá para passar. Eu vou agora então aplicar um pouco mais de produto, fazendo aqui aquela função de corretivo, que eu acho que nesse caso aqui ele vai se adaptar super bem, por ter essa textura fina e ser uma base construível. Então, a gente vai com certeza conseguir enxergar aqui uma cobertura a mais, mas sem pesar na pele. Outro ponto que eu quero ressaltar também em relação à embalagem, mas agora é um ponto positivo. O pump, ele não descarrega muito produto. Ele é uma bolinha que você consegue aplicar só de uma parte do rosto e se você precisar mais, você pega outro pump. Ele não é aquele pump bem generoso que descarrega de uma vez só quantidade de produto suficiente para o rosto inteiro. O que é ótimo, porque se você prefere fazer cada seção do rosto por partes, esse pump vai ajudar bastante. Agora eu vou espalhar aqui essa segunda camadinha na área dos olhos e inclusive eu consigo perceber aqui uma cobertura mais alta nessa região aqui. O que vocês acham? Agora então, a aplicação finalizada e esse foi o resultado aqui na minha pele com a base ainda fresquinha. Tô sentindo que ela ainda tá bem úmida aqui na minha pele, mas mesmo depois que ela seca por completo, ela deixa aqui essa radiância que vocês estão vendo. E ela é uma base que merece todos os elogios. Ela hoje em dia ainda é bastante procurada para eventos como casamentos, formaturas, enfim, é uma base que você pode confiar que vai entregar aí um resultado bem natural, bem luminoso e com um aspecto de festa. E agora então, como vocês já sabem, eu vou terminar essa make e eu volto já já pra gente continuar conversando. Já estou aqui de volta, preparadíssima para passar o meu dia hoje com essa belezura de base da NARS, a Light Reflecting. E eu confesso que toda vez que eu olho aqui no espelho, depois de aplicar essa base específica, eu fico muito animada porque eu sei que vai ser um resultado que vai me deixar bem feliz durante o dia. Eu vou ficar super satisfeita conforme as horas forem passando e vocês vão conferir comigo aqui mais tarde. Bom, nesse momento são 9h50 da manhã e eu vou ficar, como vocês viram nas outras aplicações, por volta de 6, 7 horas com essa base e eu volto aqui no final do dia para conversarmos a respeito das promessas do produto e se eu concordo com elas ou não. Enquanto isso, já aproveitem, deixem aqui os seus comentários, o que vocês acham dessa e das outras bases que eu tô trazendo aqui hoje. E não esquece também de deixar aqui o seu like e o hype da semana, que eu agradeço bastante. Vou lá então continuar o meu dia e eu volto aqui mais tarde para falar com vocês mais uma vez. Agora sim, de volta depois de 7 horas de uso dessa base aqui, a NARS Light Reflecting. Mostrando agora aqui para vocês, são 16 horas e 51 minutos. Então, completamos aí 7 horas de uso dessa base. E como vocês já podem perceber, minha pele sim, ficou oleosa, porque ela já tem essa característica de ser uma pele oleosa, principalmente quando eu aplico uma base que tem esse acabamento mais hidratante, mais iluminado e porque também eu não apliquei nenhum primer. Mas tirando esse detalhe, olhando aqui como minha pele está depois dessas horas de uso, é uma base que ela não abre, mantém esse aspecto de hidratação de viço
e ela tá bem bonita para você usar numa ocasião em que você quer sim manter essa pele hidratada, viçosa durante as horas que você estiver usando. Principalmente se você tem pele seca ou até uma pele mista, vai se dar super bem com esse produto devido a essa característica. Mas agora vamos conferir de fato o que a marca promete em relação a essa base. A descrição desse produto diz que ela tem uma fórmula híbrida e inovadora. Além disso, ela também desfoca instantaneamente as imperfeições, contém ativos de skincare e também suaviza a aparência de pele texturizada e ajuda a esconder tons desiguais, pontos escuros e vermelhidão. Bom, 3 pontos aqui que nós temos que analisar detalhadamente. Quando a marca diz que ela desfoca as imperfeições, eu consigo sim observar que deu uma cobertura ok, satisfatória para as minhas imperfeições, e a minha pele, ela é o exemplo perfeito na hora da gente analisar se o produto vai cobrir ou não, porque eu tenho bastante manchinhas, bastante imperfeições aqui para disfarçar. E eu vejo que na minha pele, essa base com uma camada só, ela entregou uma cobertura média, que não é uma crítica. Eu gosto também desse tipo de cobertura, que consegui aqui disfarçar boa parte das minhas imperfeições, mas não por completo. Aqui eu ainda consigo ver uma manchinha de melasma que eu tenho aqui nessa parte do rosto. E aqui nessa região do meu rosto, perto do queixo, eu tenho umas manchinhas que podem ser de acne ou espinhas, que faz tempo que eu não tenho, mas elas ficaram aqui quando apareceram. E elas estão visíveis, não estão muito escondidas não. E mais uma vez, não é algo que me incomode demais, mas eu acho que ela, com uma camada só, não chega a ter tanta cobertura assim, comparada, por exemplo, com a base da Dior, a que tem acabamento Glow. Eu acho que ela tem uma cobertura maior do que essa daqui, que as duas entregam o mesmo efeito e elas têm a mesma promessa de ter esse acabamento Glow hidratante na pele. E dizer que ela suaviza a aparência de uma pele texturizada, eu concordo sim. Eu vejo que minha pele ela não tá muito marcada nesse sentido. Base não vai fazer milagre. Eu tenho aqui, inclusive, bastante textura nessa região do meu rosto, porque na minha adolescência eu tive muita espinha, gente. Mas era naquele nível de ficar toda pipocada e eu ter vergonha, inclusive, do meu rosto. E eu nunca cheguei a fazer um tratamento totalmente direcionado para esse problema. Eu tentava tratar aplicando pomada, evitando estourar, mas era muito difícil, enfim. E aí eu ganhei de presente aqui essa textura, que vocês conseguem ver agora no vídeo, que são as marcas de espinhas que eu tive. Então eu não espero que nenhuma base vai fazer o milagre de tirar essa textura. Mas desse lado aqui eu tive um pouco menos de espinha comparado a esse aqui. Mas a textura ainda tá aqui também ressaltada. Então, nesse ponto aqui, eu fico um pouco na dúvida. Talvez para uma pessoa que não tenha tantas marcas de espinhas como eu, possa aí atingir esse resultado de uma promessa de disfarce de textura. E o terceiro ponto que eu quero comentar aqui dessa parte da descrição que fala que esconde os tons desiguais e pontos escuros com vermelhidão, esconde, mas não 100%. Eu falei para vocês que eu tenho aqui esse ponto de melasma, não tô falando de textura, dessa vez é melasma. E aqui eu ainda vejo essa manchinha. E eu também tenho aqui bem perto da sobrancelha e eu consigo ver também. Dizer que esconde 100%, talvez não seja isso, mas que dá um bom disfarce dá. Agora, tem uma outra parte aqui da descrição que eu acho bastante interessante. Eles falam que essa base melhora visivelmente a luminosidade da pele após 6 semanas de uso diário, mesmo após a remoção da maquiagem. Tá aí um teste pra gente fazer, usar essa base por 6 dias consecutivos e ver se de fato a gente vai observar aí essa melhora na luminosidade da pele. Também acho que é algo um pouco subjetivo. O que necessariamente significaria melhorar a luminosidade da pele? Ela ficar mais luminosa, ok. Mas depois da sua skincare, normalmente ela sempre traz um brilho por conta da aplicação do produto, porque você nunca vai ficar com a sua pele sem uma aplicação de um hidratante ou um sérum, então naturalmente vai trazer aí essa luminosidade. Mas fica aí a sugestão caso vocês tenham essa base e queiram fazer esse teste. E seguindo, também fala que ela é adequada para a maioria dos tipos de pele, o que é ótimo, incluindo as peles sensíveis. Eu achei bem abrangedora essa característica do produto. E além disso, a base também tem cobertura média e construível, ok, concordo. Mantendo o acabamento natural, também concordo. Respirável e de longa duração.
Ela também está disponível em 34 tons que se adaptam para a maioria dos tipos de pele. Também concordo aqui no final, também acho que a pele está super respirável, super confortável e ela tem longa duração sim. A gente consegue ver que a base ela está intacta, não abriu nada nem pertinho aqui do nariz. Eu só tô com a oleosidade aqui de fato bem exacerbada, mas a base em si, ela não abriu, ela está intacta. E só para finalizar aqui, para dar um embasamento no que a gente diz que essa fórmula conta com skincare, também diz que são mais de 81% de ingredientes de origem natural e que o uso diário não apresenta riscos para a maioria dos tipos de pele. Então, ótimo, vai servir também como tratamento para sua pele. Pode usar todos os dias que você não vai ter esse risco de sobrecarregar sua pele com maquiagem. E na sequência, então, vocês ficam aí com um take de antes e depois dessas 7 horas de uso. Então é isso, essas foram as considerações finais dessa base da NARS, a Light Reflecting. Aproveita e já comenta aqui o que vocês acharam desse teste e se vocês têm essa base também, se vocês concordam aí com as promessas da marca em relação a esse produto. Mais um dia de testes aqui com bases NARS e a de hoje, gente, vejam só, ela ainda está até na caixinha. Sim, eu comprei essa base, é uma base nova que vai ser total, primeira impressão, teste de duração, resistência, enfim, tudo vai ser novidade para mim também em relação a essa base, que ela se chama Natural Radiant Longwear Foundation. Eu comprei também na cor Barcelona Medium 4 e ela também tem 30 ml. Ela é uma base que vem nessa embalagem aqui, olha, mais compridinha, que eu acho que vocês vão reconhecer. Ela não é nova no mercado, ela já existe há um bom tempo. Não sei explicar por que eu nunca me interessei em comprá-la, mas de fato eu acho que é uma base que eu vou usar bastante, porque ela tem esse acabamento natural e radiante que eu gosto muito. Então, vamos embora para a aplicação. Ela também vem com um pump e eu vou agitar, principalmente por ser a primeira vez que eu vou usar, mas todas as vezes que eu pego uma base para aplicar, eu sempre agito bem. Então, olha, vocês verem, ela tá novíssima, ainda não tá saindo aqui no pump, agora sim. Olha, ela tem uma consistência razoavelmente densa, ela não é muito líquida, ela não escorre nos dedos. E vamos ver como ela fica na pele. Olha, já essa primeira impressão aqui ao toque, eu percebo que ela é uma base com aquele aspecto mais de mousse, sabe? Que ela fica aqui na pele e não escorre. Me lembra muito o aspecto da base da Lancôme, aquela Care and Glow, que tem a tampinha branca. Ela tem mais ou menos essa consistência também. Agora eu vou espalhar aqui com a esponjinha, que ela tá levemente úmida. Lavei essa esponjinha ontem à noite, então ela tá entre seca e úmida. Tá bem sequinha ela, na verdade. Bom, minha primeira impressão aqui, já na hora de espalhar essa base, eu percebo que ela tem uma cobertura alta. Ela tá cobrindo bem aqui as minhas manchinhas. E, de fato, ela me lembra muito essa outra base da Lancôme, a Care and Glow. Base já espalhada e ela realmente entrega aí uma cobertura de média a alta. Nem precisa fazer segunda camada com ela, porque já está do jeito que eu gosto de aplicar. Em relação ao tom, eu achei que a cor Barcelona dessa base, ela é um pouquinho mais amarelada do que a outra que eu tenho, que é a Light Reflecting. Mas ela é super usável, principalmente quando eu tiver com a pele mais bronzeada. Com certeza dá para usar essa base sem problemas. Agora, essa cobertura aqui, olha, me impressionou, não esperava. Porque pelo próprio nome do produto, que incluem as palavras natural e radiante, eu esperava uma base com uma cobertura um pouco mais leve. Mas, bora continuar aqui. Eu vou então agora aplicar mais meio pump, só para fazer aqui essa função de corretivo. Não tenho certeza se vai performar bem nesse sentido, mas vamos fazer conforme nós vínhamos fazendo aí com as outras bases. Vou espalhar então com essa esponjinha também, e eu não preciso nem esperar muito, porque essa textura de mousse já dá essa impressão que é uma base que ela não demora muito para secar e espalha fácil. Então, mesmo com uma esponjinha úmida,
É uma base que super dá para você usar sem abrir mão da cobertura. E assim então ficou a cobertura da pele com a aplicação dessa base, a Natural Radiant Longwear Foundation, que entregou aí essa cobertura de média a alta, bem incrível, me surpreendeu nesse sentido. E agora eu vou finalizar essa make, como vocês já esperam, e eu volto aqui de novo pra gente continuar conversando. Já estou aqui de volta com a make completa e por baixo, vocês viram aí, eu apliquei essa base da NARS. Nesse momento, são 9h45 da manhã. Vou passar meu dia com essa maquiagem, como vocês já sabem, e eu volto aqui no final do dia, depois de mais ou menos 6, 7 horas de uso, para que nós possamos analisar como que ficou a performance dessa base aqui na minha pele. Minha primeira impressão depois de aplicar essa base é que ela entrega aí uma cobertura mais que satisfatória. Ela rende bastante, com apenas uma camada de produto eu consegui esse resultado aqui. Agora é só uma questão de aguardar essas horas para ver de fato como que minha pele vai ficar depois dessas horas de uso. Então, segurem aí que eu volto já já. Agora sim, já estou aqui de volta para que nós possamos falar em detalhes sobre a descrição e o resultado dessa base aqui no meu rosto depois de mais ou menos 6 horas e meia de aplicação. Nesse momento são 16 horas e 7 minutos e, gente, eu acho que vocês já estão vendo isso aqui. Olhem como a minha pele ela está oleosíssima com esse produto. Eu acredito que seja a base que eu tenho que me traga mais oleosidade num período tão curto de tempo. E eu não estou falando nem somente das bases NARS. Eu digo até em relação a qualquer outra base que eu tenha de acabamento hidratante, radiante, ela, sem dúvida, tá trazendo aí uma oleosidade que chegou a me incomodar, para ser bem honesta. Apesar dela tá aqui intacta, ela não abriu, ela tá ainda na minha pele de um jeito que para muitas pessoas pode ser aceitável, mas para mim, na questão de conforto, ela não tá tão bacana não. Confesso que eu tô aqui desesperada para pegar um papel higiênico, aplicar aqui nessas regiões que estão mais oleosas para tirar esse excesso, mas como nós sempre combinamos aqui, segurei essa vontade e não retoquei nada, somente aqui o lip oil mesmo nos meus lábios. Mas ela tá realmente assim bem oleosa, chegando ao ponto mesmo de me dar essa vontade de tirar a maquiagem. Fico triste em constatar isso porque NARS é uma marca que eu sempre confiei muito no quesito base. Aliás, todos os produtos de pele que eu tenho da marca nunca me decepcionaram, que mesmo tendo promessas e acabamentos diferentes, eu acabo usando conforme a ocasião, conforme a minha intenção. Mas esse produto aqui, depois dessas horas de uso, vocês viram aí que eu usei as outras bases até com um pouquinho mais de tempo, não chegaram a ficar tão oleosas quanto essa daqui. Mas agora vamos lá conferir de perto o que a descrição do produto diz e entender aí, analisar se de fato eu concordo ou não. A marca descreve essa base como leve e de longa duração. Diz que com 16 horas de duração ela permanece ativa pelo poder da radiância, com cobertura média a alta e acabamento natural. Às 16 horas, na minha opinião, na minha experiência aqui, não concordo. Porque se com um pouco mais de 6 horas eu tô nesse estado, gente, se eu colocar mais 10 horas de base aqui, minha cara vai derreter. Talvez para uma pessoa que tem uma pele mais seca, sim, possa ser que essa base ela fique aí bem mais bonita durante esse tempo e com menos oleosidade. Mas vocês sabem, eu tenho uma pele oleosa, nessa região aqui do rosto nem é tanto e mesmo assim tá brilhando bastante. Eu fiquei realmente impressionada como essa base não segurou nada da oleosidade do meu rosto. Mas em relação à classificação da base como de cobertura média a alta, sim, eu concordo. E acabamento natural, talvez nem tanto. Vendo agora esse acabamento da pele depois dessas horas de uso, eu não classificaria tanto como natural, não. Para mim, ela tá uma pele, sim, maquiada, dentro de um limite aceitável. Aqui também diz que essa fórmula ela é respirável, resistente ao desbotamento e ela é infundida com extratos de framboesa, maçã e melancia para ajudar a suavizar e melhorar a aparência da pele instantaneamente. Não esperava de fato encontrar esses ingredientes na fórmula. São frutas que eu gosto bastante, mas será que foram essas frutas que trouxeram aí toda essa oleosidade que não conseguiu contê-la na minha pele? Bom, fica aí a reflexão. Também diz que conta com uma tecnologia especializada de correspondência com a pele
que garante um tom mais compatível com a pele até o final do uso. Em relação ao tom, concordo, parece que ficou exatamente a mesma tonalidade comparada à hora da aplicação. Quanto a isso, realmente não há o que questionar. E no final, eles colocam uma lista aqui de todas essas promessas do produto, que são cobertura média a alta, acabamento natural, 16 horas de duração, resistente à transferência. Nisso aí eu vou discordar, porque eu tenho certeza que se eu colocar um papel higiênico aqui, vai sair tudo. Talvez não abra a base, mas que vai transferir, com certeza vai. Eu vou até colocar aqui o meu dedo no nariz, agora que vocês já viram como que tá. Gente, olha a oleosidade no meu dedo. Eu vou colocar aqui e ir girando o meu dedo para vocês poderem observar. Vejam isso. Com o outro dedo eu vou pegar desse lado aqui. Eu consigo ver não só a oleosidade, mas a base também. Olha só, vou deixar aqui os dois dedos, vou deixar aqui alinhado ao meu rosto para focar bem e vocês poderem observar esse detalhe. Mas tem muito óleo aqui, dá pra fritar um ovo, 2 ovos, fritar o que quiser aqui. Eu tô brincando, mas eu tô falando sério, tá? Enfim, continuando. Também diz que é resistente ao suor, resistente ao desbotamento, não resseca, com certeza não vai ressecar, testado dermatologicamente e que não obstrui os poros. Bom, tá aí a lista das promessas dessa base. Deixo para vocês, então, refletirem, analisarem diante aí desse teste de hoje e me digam se vocês já têm essa base, se depois desse teste aqui, vocês que têm pele seca, decidiram tentar dar uma chance, testar esse produto. Gosto de ouvir também as opiniões que vocês têm, até porque cada pele vai performar de um jeito e mesmo que seja o mesmo produto, a gente pode ter resultados diferentes. Mas essa foi minha experiência aqui com essa base. Agora nós vamos observar o take de antes e depois dessas horas de uso, que eu acho que vai ficar bem evidente aí o que eu tô falando. Essas então foram as minhas considerações a respeito dessa base da NARS, a Natural Radiant Longwear Foundation, e bora agora para a última base. Mais um dia e o último da nossa série de testes de bases da NARS, e a base de hoje é essa daqui. Sim, gente, mais uma base nova que eu comprei para ajudar vocês também a entenderem como que elas performam e quais as específicas diferenças entre elas. E essa daqui, ela se chama Sheer Glow Foundation, mais uma base aí de acabamento glow hidratante para pele. Aqui também vem 30 ml de produto e eu também comprei a cor Barcelona, que é a Medium 4. Eu sempre tento manter uma certa lógica na hora de escolher os tons de base, principalmente aqueles que eu estou escolhendo pela internet, mas como eu já sou bastante familiarizada com as bases NARS, baseada nas outras que eu tenho, eu acredito que essa cor aqui ela vai dar super certo, principalmente nesse momento que eu tô mais bronzeada. Então, a embalagem ela é assim, mais baixinha, característica aqui da marca com essa tampinha preta fosca e a embalagem de vidro. Bom, me encontro aqui num dilema na hora de tentar abrir essa embalagem. Eu tentei puxar, porque eu achei que ela tivesse só essa tampinha protegendo um pump, mas ela não é de pump. Essa embalagem, ela vem totalmente assim, sem nada para tirar produto. Ela vem só com aquele bocal aqui em cima, que pode fazer uma sujeira danada. Mas, além disso, olhem só, eu tô tirando aqui essa tampinha, girando, e aí foi quando eu encontrei essa surpresa nada agradável. Eu esperava que tivesse pelo menos um pump aqui. Ok, fui tentar colocar de volta e vejam isso. Quando eu fecho ela por completo, ela não fica alinhada na parte de baixo. A tampa, ela tá tortinha, vocês estão vendo aqui? A bordinha tá aqui, quando eu deveria estar aqui. E se eu girar para trás, vai ficar frouxo, correndo o risco de vazar. Bom, já não começamos muito bem aí com essa dona Sheer Glow. Depois eu dou uma olhadinha e vejo aqui como resolver isso. Mas eu vou abrir agora com cuidado para tirar o produto, porque eu não quero fazer sujeira, principalmente por conta dessa tampinha que tem esse acabamento fosco, e se colocar qualquer tipo de produto aqui, vai manchar e não vai sair nunca mais. Então, vou ter muito cuidado agora. Então, eu vou pegar um pouco do produto, eu vou pingar aqui no meu dedo e tentar não fazer essa sujeira. Ela não tem uma consistência muito líquida, pelo que eu tô vendo, não, porque ela tá com dificuldade de sair aqui.
Ai, dona Nars, será que eu vou reprovar essa base também? Enfim, eu vou fazer da seguinte forma. Eu tenho uma espátula que normalmente eu uso para espalhar produto e eu vou tentar... Será que entra aqui? Ai, não entra! Gente, como é que eu vou usar essa base? Me explica. Bom, vou continuar aqui tentando tirar da embalagem. Ok, tá descendo agora. Nossa, que dificuldade, gente. Só para tentar começar a usar o produto. Ok, saiu aqui um pouquinho já no meu dedo. Vou começar a espalhar aqui no meu rosto e eu vou ter que pegar mais um pouquinho. Bom, consegui sobreviver a esse momento aqui de retirar o produto sem sujar a embalagem. Mas depois eu ainda tenho que tirar um pouco mais de produto para fazer aquela função de corretivo aqui. Então, tomara que dê certo também. E já sei que eu vou ter que acabar comprando um pump, porque eu não consigo ficar usando bases assim sem pump, vai ficar uma sujeira só. E eu já falei aqui para vocês em outras circunstâncias que eu não consigo lidar com embalagens sujas. Realmente é algo que me dá muito nervoso. Então, bora lá espalhar essa base. Vou usar aqui a minha esponjinha úmida. E de cara, na hora que eu tava aqui espalhando com o dedo, eu já consegui sentir logo uma textura bem leve dessa base. Ela me lembra muito a textura da Light Reflecting. Não sei se no final o resultado vai ficar parecido, mas em relação à textura, eu achei bem próxima essas bases. Prontinho, base já espalhada. Olhando aqui no espelho, eu percebo que ela tem uma cobertura de leve a média e eu acho que ela entrega um acabamento bem bonito na pele, apesar aí dessa dificuldade de tirar o produto da embalagem, mas eu vejo uma pele realmente confortável, radiante. Essas são as primeiras impressões na aplicação dessa base. Agora eu vou fazer minha segunda tentativa de tirar produto para aplicar mais um pouquinho aqui na região das olheiras. Prontinho, consegui tirar aqui com o dedo, mas eu vou urgentemente comprar um pump para essa embalagem. Eu não vou conseguir usar de novo dessa forma. E é de fato uma textura bem fininha, porque na hora de aplicar aqui nessa região dos olhos, que a nossa pele ela já é mais fina, eu tenho essa sensação aqui de estar tocando na minha pele com pouquíssimo produto. Achei aí essa característica bem interessante para aquelas pessoas que não gostam de uma pele muito carregada. Agora eu estou espalhando então essa segunda camada aqui perto das olheiras. E a pele ficou assim então, depois da aplicação dessa base. Eu sinto que ela está ainda um pouco úmida, mas ela está secando aos poucos e deixando aí esse iluminado bem bonito, com uma camada bem de aspecto de pele natural, nada muito pesado, cobrindo assim na medida. Não chega a esconder todas as manchinhas, mas deixa aí essa cobertura de leve a média bem bonita. Mas infelizmente, né, gente, vocês vão ter que ver aí a minha embalagem com a tampa torta, porque eu não vou querer correr o risco de causar nenhum acidente aqui na hora de manusear essa embalagem. Então ela vai ficar assim tortinha, porque se eu tiver que alinhar, ela vai ficar meio frouxa aqui e eu corro o risco de perder produto. Mas, tirando isso, tive uma excelente primeira impressão a respeito aqui da performance da base, como ela deixou minha pele. Então agora eu vou lá terminar essa make e eu volto aqui pra gente se falar de novo. Agora sim, já estou aqui pronta com a make finalizada, usando aqueles mesmos produtos que vocês viram no início do vídeo, para passar o meu dia com essa base da NARS da tampa torta, que eu estou aqui inconformada. Eu vou inclusive mandar uma reclamação. Como eu comprei recentemente, eu tô com a caixinha aqui ainda, eu vou tentar receber uma outra embalagem, uma outra base, enfim, porque eu não tô conformada de ter que ficar com um produto dessa forma. Mas, como eu disse a vocês na hora da aplicação, essa base ela tá bem confortável aqui na minha pele, mesmo depois de ter finalizado a maquiagem. E eu vou passar agora 6, 7 horas com ela aqui no meu rosto e eu volto para que nós possamos então falar a respeito das promessas da marca em relação a esse produto e dar aquele check para saber se de fato entregou ou não. Mas de cara, a minha primeira impressão em relação à performance dessa base, ela foi super positiva. Ela tá com um aspecto muito bonito aqui na pele, deixando esse acabamento aqui luminoso, bem natural. E agora vamos ver o que essas horas que vão passar vão nos trazer de resultado. Eu volto aqui para falar com vocês, vou dizer para vocês que horas são nesse momento. Olha, são 9h45 da manhã e eu volto mais tarde, depois aí dessas horas de uso, para que nós possamos conversar e de fato analisar se ela performou bem ou não. Completando agora então aqui um pouco mais de 7 horas de uso dessa base. Nesse momento são 16 horas e 40 minutos.
E o que eu percebo aqui? Vocês com certeza vão concordar comigo também. A pele está oleosa? Está. Primeiro, não tem primer, eu já tenho uma pele com tendência a ficar bastante oleosa, principalmente sem o recurso de um primer nessa região aqui da zona T, mas olhando aqui no espelho, não tá aquela pele oleosa que me incomoda bastante, como vocês viram na aplicação da base anterior. Aqui tá uma oleosidade aceitável. Tenho certeza que se eu tivesse usado um primer, essa pele ela estaria impecável, de um jeito que eu estaria amando ainda mais. Além disso, essa base ela deixa aqui um conforto na minha pele que durou essas horas todas, o que não aconteceu com a base anterior. Vocês lembram que eu voltei aqui com aquela sensação de pele pesada, oleosa, querendo logo remover a maquiagem, e não é o caso aqui dessa base. Eu estou com o meu rosto aqui bastante confortável. Eu faço aqui, olha, esse movimento no rosto não causa nenhum desconforto, não fico com aquela sensação de repuxada da pele, pelo contrário. Tanto a sensação que eu tenho aqui na minha pele, quanto o que eu tô vendo aqui no espelho, estão 100% aceitáveis. E eu acho que já deu para vocês repararem aí que eu consegui assim meio que dar um jeito nessa tampa. Eu dei uma forçada, fiquei com bastante medo dessa rosca aqui acabar não travando o produto, passando do ponto, mas consegui colocar ela aqui alinhada de volta, mas é uma tampinha que me deixa aqui um pouco insegura para usar. Então, eu vou comprar o pump, porque, como eu falei anteriormente, eu não consigo confiar em ficar usando essa embalagem sem um pump. Então, eu já estou oficialmente declarando o ponto que principalmente me decepcionou aqui dessa embalagem. Mas agora, em relação ao produto em si, vamos conferir o que a base promete. A marca diz que essa base, a Sheer Glow, proporciona um acabamento luminoso e natural, deixando a pele com aparência fresca e revitalizada. Sim, concordo com esse ponto. Ela tá aqui, olha, com uma aparência bem natural, apesar da oleosidade, mas não tem nenhum incômodo. Ela tá aqui com esse frescor que a descrição fala. Também diz que a fórmula leve desse produto permite construir camadas de cobertura. Sim, concordo, porque vocês lembram que eu coloquei uma segunda camada aqui na região dos olhos para fazer essa função de corretivo, e eu acho que a pele aceitou super bem, adaptando-se ao seu estilo de maquiagem, seja para um look mais suave ou um visual mais intenso. Muito bom saber disso também. Também diz que essa base é ideal para quem busca um toque de glow natural sem deixar a pele oleosa. Depende da pele, né, gente? Se a gente estiver falando aqui de uma pele mais puxada para seca ou até a mista, talvez sim, mas no meu caso, de uma pele oleosa, a oleosidade ela veio, principalmente porque nós não usamos o recurso de um primer para impedir ou fazer com que a volta da oleosidade fosse atrasada. Então, esse quesito aqui pode ser um pouco questionável porque depende do seu tipo de pele. Continuando, diz que ela mantém o brilho da pele de forma controlada, oferecendo uma textura veludada e sem falhas. Sim, podemos dizer que a oleosidade está sendo controlada na medida. Temos que ser também justos, porque senão é como se eu estivesse julgando essa base, levando em conta unicamente as características da minha pele. Então, não é o caso. A NARS não fez essa base, não desenvolveu esse produto unicamente para minha pele. Teria sido uma honra, mas não foi o caso. Então, ela é uma base que sim, vai entregar esse aspecto aqui natural, de textura aveludada, eu concordo, mas ressaltando aí esse pequeno detalhe, se você tem uma pele com tendência a ser oleosa com o passar das horas, talvez seja também apropriado indicar a vocês a usar um primer que seja aí bem potente para segurar essa oleosidade no decorrer do dia. E a descrição desse produto também diz que ela tem uma excelente durabilidade, concordo, mantendo a pele bonita e iluminada durante todo o dia, também concordo. A fórmula é resistente à transferência, evita que o produto se desfaça com o tempo, proporcionando uma maquiagem de longa duração. E realmente, olha, principalmente aqui perto do nariz, que é onde normalmente começa a dar sinais de que a base vai abrir ou tá derretendo, ela não tá muito aderida à pele, aqui ela tá, olha, intacta e sem nenhum sinal de que isso vai acontecer nas próximas horas. É uma base que eu me sinto super confortável em usar por mais horas ainda, não tô com aquela sensação de querer tirar logo. E olhando no espelho, ela está assim, bem viçosa, bem bonita, bem apresentável. Amei! E uma última informação aqui bastante relevante,
o site diz que a fórmula não apenas cobre imperfeições, mas também melhora a textura da pele ao longo do tempo, ideal para quem busca um efeito luminoso sem comprometer a hidratação da pele. Gostei de saber desse detalhe, porque tudo que faz com que a nossa pele se mantenha mais hidratada e cuidada, a gente vai buscar, a gente vai querer ter aí como opção na hora de fazer uma maquiagem. E olhando aqui para a composição da fórmula desse produto, inclui glicerina, derivado de vitamina C, que ajuda a iluminar a pele, e extrato de cúrcuma, que é uma planta da família do gengibre, que melhora a radiância da pele e uniformiza o tom. Muito bom saber também desses detalhes da composição, que nos dá mais segurança ainda em saber que nós estamos colocando um produto aqui na nossa pele, aplicando no nosso rosto uma fórmula que vai cuidar da nossa pele e não estragar. E assim como eu fiz com as outras bases, vocês vão ver um take de antes e depois dessas horas de uso. E essas então foram as minhas considerações a respeito dessa base da NARS, a She Glow Foundation, que pra mim é uma novidade. Vocês viram aí que eu ainda não tinha usado, comprei recentemente, tô aqui com a caixinha dela. E sem ser repetitiva, mas só pra constar, o único motivo realmente que me deixou aqui um pouco triste foi a ausência do pump e o quão apertada é essa tampinha caso eu quisesse mantê-la. Mas tirando isso, eu gostei bastante aqui desse resultado, dessas horas de uso dessa base, que fica aí como uma opção também na hora de fazer uma pele com esse acabamento com glow e radiância. E chegamos então ao final dessa saga de 5 bases da NARS, onde eu trouxe aqui para vocês uma a uma como que elas ficaram no meu rosto depois de horas de uso. Espero muito que vocês tenham gostado. Também espero que esse vídeo ajude vocês de alguma forma, se vocês já têm essas bases ou algumas delas, ou se vocês estão aí considerando comprar uma ou todas. Enfim, coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam, se foi um vídeo que foi útil para vocês, e não esqueçam também de deixar aí o like e o hype da semana, que eu agradeço bastante. Esse vídeo, inclusive, ele foi bastante útil para mim, principalmente porque eu tenho agora mais 2 bases novas da marca, onde esses testes aí me ajudaram a entender melhor qual é a diferença entre cada uma delas. Agora então, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Desejo a vocês uma excelente semana, um beijo e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá! Tchau!